Vamos falar um pouquinho sobre química ambiental e a combustão dos combustíveis renováveis e não renováveis, e de uma vez por todas entender a diferença entre eles. Bom, a reação de combustão é basicamente algo que reage com o oxigênio, o gás oxigênio O2, e se ele for um composto orgânico, o produto disso vai ser CO2 e água. Isso pensando na combustão completa. Então veja ali, coloquei metano, propano, o C8H18, que é o principal componente da gasolina, e também coloquei já o etanol, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais deles. Mas veja bem, você tem um padrão de formação desses produtos. Todas essas combustões formaram CO2 e água. Nas combustões incompletas, você não tem a oxidação total do carbono do combustível. Então é bem comum formar monóxido de carbono, CO, ou mesmo a fuligem, que é o carbono elementar. E é possível formar outros compostos, mas você não deve se preocupar com isso, certo? Então tá aí o padrão geral das combustões. Bom, sobre aquilo que a gente tem que falar de combustíveis renováveis e não renováveis, eu deixo uma pergunta para você. Toda queima que produz gás carbônico, CO2, será que ela contribui para a maximização do efeito estufa? Vamos pensar na lógica das fontes renováveis de energia. Todas as fontes renováveis, elas têm como matriz energética o Sol. Então, todo o CO2 produzido a partir de um combustível renovável é uma devolução para a atmosfera de um CO2 que foi capturado por uma planta ao fazer fotossíntese. Então, eu coloquei aqui um ciclo para você ver, de forma extremamente genérica, pensando no início da absorção desse CO2 via fotossíntese. Coloquei um solzinho ali para você lembrar que a energia necessária da fotossíntese vem do sol. Tudo isso é convertido em glicose. A planta é um ótimo laboratório de química e converte tudo isso em todas as substâncias orgânicas que ela precisa. E quando você queima essas substâncias orgânicas, você devolve um CO2 para a atmosfera que já era dessa atmosfera. Tá? Então a fotossíntese e a combustão acabam sendo processos contrários aí. A combustão devolve para a atmosfera um CO2 que foi retirado pela fotossíntese. E pensando agora numa fonte fóssil de energia, coloquei aqui o petróleo como uma referência. O petróleo está lá no subsolo há milhões e milhões de anos, e nesse tempo todo a nossa atmosfera mudou, os biomas mudaram, e você tem esse acúmulo de carbono que agora está fora do ciclo do carbono. Você extrai o carbono, separa as frações, e quando queima essas frações você gera um CO2 que agora não faz mais parte do ciclo do carbono. E isso é uma emissão de gás estufa. Isso sim é um aumento da concentração de CO2, e se a concentração de CO2 aumenta, você tem um aumento da temperatura média da nossa atmosfera. E isso sim é a maximização do efeito estufa. Então, fotossíntese e combustão tem sim a sua questão antagônica. A fotossíntese retira o CO2 e a combustão devolve. Está num ciclo, é renovável, não tem emissão de CO2. Petróleo, carvão mineral ou outras fontes fósseis, você de fato contribui com esse aumento de concentração e também com o aumento da temperatura. É isso.